esse outubro orando está mexendo comigo. Eu confesso que eu imaginava na minha cabeça, na minha simplicidade, que isso mexeria sim, mas a gente vai ficando um pouco tarimbado, né? E eu achava que isso deveria mexer, esperava que mexesse com a igreja, mas eu não esperava que mexesse tanto comigo, como está mexendo. Então, como eu tenho intensificado a olhar, estudar e ouvir pessoas que falam, livros, né? Hoje eu estava, o que eu vou trazer aqui nessa noite tem a ver com um texto do Estevão Dias, né? Na minha opinião e na opinião de muitos, um dos maiores expositores da palavra de Deus no Brasil, pastor muito conhecido. Ele tem um programa de sábado, Estevão Dias, é assim que fala o nome dele? Hernandes Dias, Estevão, não sei, toda vez que eu chamo ele de Estevão, o nome dele é Hernandes Dias, alguma coisa, muito bom, e Deus está mexendo comigo. Mas antes eu queria cantar uma música, não sei cantar, mas gostaria de convidar você para nós louvarmos o Senhor juntos, pode ser? Sentado do jeito que você quiser, se você quiser ficar em pé, em temor, em reverência, desde que você esteja em reverência ao Senhor, sentado em pé. Eu vou começar e eu não sei cantar, e aí vocês vão me ajudar, pode ser? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti, Senhor. Nós consagramos, Deus, essa reunião, ó Pai, esse ato de cultuar a Ti aqui nessa noite, Deus. Senhor, não é por muitas palavras, nem por muitas pessoas, Deus, mas é pela graça, Senhor, e pela certeza da Tua presença, Senhor. Pois a Tua palavra nos garante isso, Senhor, que onde estivessem 2 ou 3, ali o Senhor estaria, Pai. Então, cremos pela fé, Pai. Pela fé, Senhor, no Filho de Deus, pela fé no Cristo ressurreto, Senhor, cremos, ó Deus, na Tua presença aqui, assim como cremos, Deus, que o Senhor tem desejado nos levar, nos conduzir a uma nova etapa de vida, de igreja, Senhor. Por isso, Senhor, nós nos empenhamos, Senhor, e por isso nós queremos nos empenhar em viver esse tempo, Pai, aonde há uma comunhão de pensamento, aonde há, Senhor, uma concordância, Senhor, de pensamento e oração. Senhor, tenha misericórdia de nós mais uma vez, se revela a nós através da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém?
Você consegue uma aguinha para mim? Tá. Senhor? Verdade, isso mesmo. Do norte, né? Ele é de Vitória do Espírito Santo, né? Ele é da IPB, né? Então, é do Brasil, presbiteriano do Brasil, é isso mesmo. Ele é um teólogo muito conhecido, mas muito simples. Um grande expositor, um grande homem, um homem temente a Deus. E o Senhor tem enriquecido a minha vida e também a minha fé através de pessoas como ele. Amém? Queria convidar você a abrir a tua Bíblia. Oswaldo, obrigado, viu, irmão? Obrigado. Vou molhar a caixa nova não, senão os irmãos vão brigar comigo, né? Amém. Êxodo, querido. Abra a tua Bíblia, por favor, em Êxodo. Como eu disse, aliás, faz tempo que eu não venho de quinta-feira, mas deixa eu justificar. Eu estou estudando e como eu trabalho durante o dia, eu uso assim esse tempo para eu fazer algumas coisas, como por exemplo, o meu estudo. Como é um estudo sempre presencial, é online, tem muita matéria, muito estudo e tem muito material de apoio. Eu estou fazendo teologia na Sul-Americana do Paraná. É muita coisa, muito pensamento, muita ideia que eu tenho que ler para entender. Então, de semana meu tempo é corrido. E, além disso, eu sou pai, né? E além disso, você é pai e avô, você sabe do que eu estou falando. Além disso, eu sou marido, né? E também tem lá meu trabalho secular. Mas eu louvo a Deus, porque eu sempre sonhei com isso e chegou um tempo onde está acontecendo algumas coisas na minha vida. Vamos lá? Êxodo capítulo 30. Irmãos, eu estava ouvindo o presbítero falando aqui, né, ministrando, Êxodo 30. E interessante como que Deus vai se movendo, né? Porque das coisas que ele falou, de algumas das coisas que ele falou, eu ouvi hoje, meditei hoje. Então, eu fico pensando assim em Deus, desejando, numa expectativa, me entenda, não numa expectativa humana, mas numa expectativa divina, que nós, igreja, saiamos de uma posição estática, que não deve ser a posição da igreja, porque a igreja não pode ser estática, e avancemos para uma posição de movimento, de nos mover, porque o Senhor tem falado. O que eu ouvi, eu não estou fazendo confete, mas o que eu ouvi hoje de 2 ou 3 pessoas diferentes, eu ouvi aqui também, de maneira diferente. Não estou fazendo comparação, estou falando como Deus tem desejado falar conosco. Aliás, é lógico que Deus deseja falar conosco, mas a nossa receptividade deve estar em acordo, ou buscar estar em acordo com esse desejo de Deus de falar com a igreja. Vocês estão me entendendo? Então, e eu fico assim, misto muito feliz e misto muito preocupado, a partir de mim mesmo, porque eu penso, e pensei agora à tarde, escuta, mas eu precisava estar vivendo o Outubro Orando para poder parar e ouvir coisas que eu estou ouvindo? Sim e não. Sim, porque Deus permitiu esse tempo, e não porque não deveria ser essa a natureza, a naturalidade. Então, hoje o Senhor falou comigo e eu fiz um compromisso pessoal, e isso não estou transfazendo, nem transportando para que haja uma coletividade, mas hoje eu disse: Deus, eu me comprometo, entre outras coisas, a andar mais atento, mais sensível àquilo que o Senhor deseja. E eu queria falar um pouco sobre oração, e hoje, e nesses dias, nós vamos intensificar em falar sobre oração. Na célula, por exemplo, da semana que vem, nós vamos falar, uma pergunta: existe uma oração que Deus não ouve? Vai na sua célula semana que vem que você vai saber que existe uma oração que Deus não ouve.
Ou existe uma forma de oração que Deus não ouve. Depois você fala. Se você não entender lá na célula, você fala que eu respondo de novo. Êxodo 30, nós vamos ler só o versículo 6. Tá? Êxodo 30 fala sobre os utensílios, né? Esse livro de Êxodo, entre outras coisas, vai colocar uma certa ordem numa nação que era uma nação até então nômade, e Deus permitiu que fosse para o cativeiro, e agora Deus queria fazer dessa nação um povo, aliás, fazer desse povo uma nação. Era o povo de Deus, eram os israelitas que estavam lá no deserto, sempre foram o povo de Deus, nunca deixou de ser o povo de Deus, mas agora Deus queria colocar ordem na vida deles, então transformá-los em uma nação, colocar ordem, regras, limites, leis, estabelecer condutas de vida para eles, para que mais que um povo, eles fossem uma nação organizada. E esse texto aqui fala do tempo onde Deus quis habitar no meio do povo. Então Deus deu ordem a Moisés para que construísse um tabernáculo, um lugar para a habitação de Deus no meio da congregação, no meio do povo. E o texto que nós vamos ler vai falar sobre um dos lugares, um dos utensílios, deixa eu procurar uma palavra, um dos itens que deveria haver dentro do tabernáculo. Nós vamos falar sobre o altar de incenso, o altar de oração, amém? Se você quiser ler Êxodo 30 depois, lá na sua casa, com tempo você lê. Nós vamos ler o versículo 6. Porás o altar, Deus dando ordem e instruções para Moisés, aonde ele colocaria determinadas coisas, cada coisa determinada em seu lugar. Existia uma ordem, existia tamanho, existia altura, todas elas orientadas por Deus, até mesmo para que o povo entendesse que quem comandava era Deus, e o Senhor dava formas, meios para que o povo exercesse a sua cidadania cristã. Agora, então, Deus vai falar para Moisés a respeito do altar de incenso. Porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Amém? Senhor, essa é a tua pequena porção, Senhor, mas rica, Senhor, e suficiente para a nossa vida nessa noite. Pai, esse é o maná da noite, é aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse período de outubro orando, Pai. Nós queremos verdadeiramente, Senhor, não apenas viver uma campanha de oração, mas nós queremos que a nossa vida pessoal e a vida da Singe, Senhor, a vida da nossa igreja, da nossa comunidade, passe por uma transformação, Senhor, de interna e externa, Pai, de pessoal e coletiva, para avançarmos para o alvo que nós temos estabelecido, Senhor, que é a plena e a soberana vocação em Ti, mas que também, Senhor, vivamos plenamente Teus planos e propósitos enquanto vivemos aqui na terra, Senhor, enquanto vivemos essa vida, que sejamos verdadeiramente aquilo que o Senhor espera e tem expectativa sobre nós. É assim que oramos em nome de Jesus, amém? Então, queridos, o texto que nós lemos aqui fala do altar de incenso, o altar de oração, que Deus pediu para Moisés que estabelecesse, que colocasse dentro do tabernáculo. E Deus orientou que esse altar deveria ficar no centro do santo lugar, que era, vou traduzir aqui para você sem tomar muito tempo, seria mais ou menos como que a igreja, o lugar onde todos chegavam, o lugar onde a comunidade ficava, não o pátio, mas o lugar que aqueles que tinham uma intimidade com Deus entravam, o santo lugar. No santo dos santos entrava quem, irmãos? O sacerdote. O povo ia até o santo dos santos, não era qualquer povo, mas era o povo que pertencia ao povo de Deus. Então Deus pede para que esse altar, aonde era queimado incenso, esse altar aonde eram oferecido incenso, cedo e à tarde, Deus pede para Moisés dar o tamanho dele corretamente, deveria ter 50 centímetros, deveria ser bem alto, e deveria ficar literalmente no centro do santo lugar.
Então, nós vamos fazer aqui uma comparação com o altar de incenso, porque toda vez, e eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia em Salmo 141, verso 2, você vai entender o que eu estou dizendo. Toda vez que a Bíblia faz menção de altar de incenso, toda vez que a Bíblia fala sobre incenso, incenso é um símbolo de oração. A Bíblia está fazendo menção, está indicando incenso como oração. Amém? Salmo 141, 2, por favor, abra sua Bíblia. Está muito alto? Eu vou procurar falar mais baixo, porque eu não sei regular. Bom? 141, verso 2. Suba a tua presença, a minha oração como incenso. Vamos lá? Apocalipse capítulo 5, como hoje é uma noite de edificação, nós vamos nos edificar através da palavra. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Amém? Só para você entender e fazer uma relação entre incenso e oração. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. Amém? Amém, queridos? Capítulo 8, um pouquinho para frente, verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Amém? Então, para você entender que quando Deus comunicou a Moisés um lugar, um altar de incenso, Deus fazia menção de que a oração, ou o tempo de oração, porque lá em Lucas capítulo 1, no versículo de 8 a 10, diz o texto que toda vez que o sacerdote acendia o incensário, toda vez que o sacerdote acendia o incensário que era de bronze, sobre esse altar de incenso, que era feito de madeira de acácia, assim Deus determinou que fosse, e era revestido de ouro, assim que o sacerdote acendia o incensário, significava que o povo deveria se colocar em oração. Eu vou pedir para você abrir Lucas capítulo 1, para você entender o que está acontecendo aqui, ó. Lucas capítulo 1, se for rápido demais, você avisa que eu diminuo, tá? Lucas 1, verso 8. Ora, aconteceu que, exercendo, quem é esse? Está falando de Zacarias. Aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Verso 9. Verso 10. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Então, toda vez que Deus estipulou, toda vez que Deus determinou e indicou a Moisés que deveria se acender um incensário, que era pela manhã e à tarde, Deus queria comunicar à nação de Israel que era a hora de orar. Queridos, o altar de incenso ficava onde? No santo lugar, diante da Arca da Aliança, a presença de Deus. O que separava os dois? O véu.
Hoje, queridos, o que separa? O véu foi rasgado de cima a baixo. Nada nos impede de acender o incensário ou nos mover em oração. E por isso eu disse que o Rubens, eu não vou usar, está gravando. Por isso que o Rubens estava em acordo com o que eu ia dizer. Porque ele disse que ele tem gratidão e tudo o que ele vive por oração. Porque não há mais nenhum impedimento. O sacerdote não precisa mais acender o incensário para que o povo saiba que é um tempo de orar. Porque o incensário está constantemente aceso. Porque para referendar aquilo que eu disse para você no Antigo Testamento, Paulo diz lá no Novo Testamento, na Nova Aliança, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: orai, e orai sem cessar. Paulo está dizendo que você deve vir ao tabernáculo, que seria hoje a igreja, dobrar o seu joelho às 8 da manhã, não fazer almoço para o seu marido, não mandar os seus filhos para a escola, não trabalhar. Paulo está dizendo que a nossa vida precisa viver um princípio de oração, seja uma oração em comunhão, seja uma oração em línguas, seja uma oração audível, mas o nosso espírito, o nosso entendimento e a nossa vida, por fé, deve se mover através de oração. Por isso que nós já estamos vendo e veremos ainda outros benefícios de Deus através desse mover que a igreja está vivendo no outubro orando. Mas isso não deve ser apenas um tempo onde a igreja se moveu, deve se tornar a nossa realidade, irmãos. A realidade da igreja, a realidade de nós como igreja. Amém? Agora eu queria falar, porque esse texto do altar de incenso ou do altar de oração, ele vai nos ensinar algumas coisas. Eu queria que nós caminhássemos por ele mais um pouquinho aqui essa noite. No versículo 6 ainda, são lições que nós precisamos. Eu coloquei um nome aqui, altar de oração, mas você pode colocar o lugar da oração para a vida da igreja, ou que lugar a oração deve ter na igreja, o nome que você entender, o nome que você qualificar para a tua vida ou para a vida da igreja nessa noite. Primeiro, no versículo 6, aonde eu disse para você agora há pouco, aonde que ficava o lugar, o incensário, o altar de incenso? No santo lugar, amém? Em que lugar? No centro, irmãos. Eu vou falar aqui como igreja. Toda vez que eu falar como igreja, você recebe você fazendo parte, sendo a igreja, e você pessoalmente, amém? Pode ser assim? Porque senão eu vou ter que falar duas coisas. Então quando eu falar igreja, quem é igreja? Eu, vocês, nós, todos somos igreja. Então quando eu disser igreja, você recebe coletivamente, você igreja, você sua célula, você o seu grupo, você seu ministério e você pessoal. Então, qual é o lugar que a oração deve ter na vida da igreja, irmãos? O centro. Diante da Arca da Aliança, diante da presença do Senhor. Se nós queremos, se desejamos ser a igreja verdadeira, a igreja que se move no espiritual, a igreja que se move no sobrenatural, a oração deve ter um lugar de centro na vida da igreja. A oração não pode ser um roteiro da igreja. A oração, apesar de estar sendo, não pode ser um evento da igreja. Não pode ser um movimento da igreja, não pode ser o programa da igreja. A oração não pode ser um tempo onde eu preciso que Deus realize alguma coisa. Pode ser também, mas não deve ter como princípio um lugar de
de secundário, mas deve ser o lugar principal na vida da igreja. Não um programa, mas um lugar principal. Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, eles compreenderam isso. Atos capítulo 6, verso 4, irmãos, por favor. Nós temos vivido nesses últimos tempos e nos questionado como fazer para a igreja ser a igreja que agrada a Deus. E aí nessa busca, nós vamos enxertando coisas dentro da igreja, dentro da nossa vida pessoal igreja, nossa vida pessoal cristã. Vamos colocando uma série de coisas, mas os apóstolos, eles nos ensinam porque eles viviam o simples. Diz o texto assim: e quanto a nós quem? Os apóstolos, nós nos consagraremos ao quê? À oração e ao ministério da palavra. Qual é o segredo, irmãos, dos apóstolos? Oração e a palavra. Não é isso uma vida devocional, irmão Valdeci? Oração e palavra, não é isso? O que deve ser a vida de um cristão? Oração e palavra. O Rubens leu um texto que eu acho que está em Mateus, pedir e dar-se-vos-á, não é isso? E tem um outro versículo que diz: vocês não recebem porque vocês não batem. Mas como que é isso? Como que é eu não bato? Como pode eu não bater se eu faço várias petições? Então fica esse para a semana que vem. Por que é que eu oro e as coisas não acontecem? Ou por que é que eu bato e não recebo? Só para aguçar aí a expectativa. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos lá com esse altar de incenso, ou o altar da oração que Deus ordenou que Moisés fizesse. Então, primeiro, ele tinha um lugar de centro lá dentro da congregação. Segundo, ele deve ser indispensável para a vida da igreja. A oração, ou o tempo de oração, seja ele coletivo, seja ele pessoal, deve ser indispensável. Verso 7. Arão queimará sobre ela, voltando lá em Êxodo. Arão queimará sobre ele um incenso aromático cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas orações. Quando é que era queimado o incenso, irmãos? Quando apagava a luz do candelabro e quando acendia a luz do candelabro. Então, Deus disse para Moisés que o sacerdote Arão deveria fazer isso quando? Que dia? No culto de celebração do domingo, lá no deserto. Sim? Sim ou não? Quando? Todos os dias. Todos os dias, porque isso era indispensável. Lembra que eu disse que Deus estava transformando um povo numa nação? Lembra que eu disse que Deus, quando transformou esse povo, ou quando desejou transformar esse povo numa nação, estava dando para ele ordem, estava dando para ele um entendimento de nação. Não apenas um povo, ora quando quer, faz quando quer, ora quando o calo aperta, mas esse incensário deveria ser aceso pelo sacerdote todos os dias. Deveria se tornar prática dele. Isso deveria ser. Eu vou usar um exemplo bem chulo aqui, bem chulo. Tem como a gente frequentar a celebração, o culto, sem abrir as portas da igreja? Mas você já chegou algum dia aqui e falou assim: meu Deus, quem será que vai abrir a igreja hoje? E quem será que vai fechar? Não sei. É assim que acontece? Tirando o Oswaldo, que vai dizer que é ele, não estraga o exemplo, hein? Quando foi que você chegou na igreja e disse assim: meu Deus, eu preciso ir correndo porque eu tenho que abrir a porta da igreja?
E quando foi que você falou assim, ai meu Deus, eu tenho que esperar todo mundo ir embora, igual domingo, né? Tem que esperar todo mundo ir embora, atender as pessoas, porque eu tenho que fechar a porta da igreja. Porque isso não é a prática nossa. Para ele, para o sacerdote, Deus disse que deveria ser uma prática. E depois Deus queria que essa prática fosse um tempo. Lembra lá no deserto, quando eles estavam saindo? As primeiras orientações de Deus, quando o povo saiu do deserto, era: uma nuvem acompanharia, certo? Correto? E o que essa nuvem fazia? De dia ela fazia sombra, e de noite, fogo, esquentava. Por quê? Porque no deserto uma alta temperatura positiva durante o dia e uma alta temperatura negativa durante a noite. Muito calor de dia, muito frio de noite. Então Deus disse: eu vou ser suficiente para vocês. Amém? Mas tem que ser do meu jeito. E como que era o jeito de Deus? O povo parava e acampava porque a nuvem parava. Aí o povo tirava tudo, desacampava, né? Arrumava lá as coisas deles. A nuvem andava. O povo tinha que sair recolhendo tudo e sair atrás da nuvem. Aí a nuvem parava de novo, e o povo parava de novo. E aí o povo pensou: bom, na última parada a nuvem demorou um dia, então dá tempo da gente desfazer o acampamento. Começava a desfazer o acampamento, a nuvem andava. Aí o povo já tinha duas opções. Então parava de novo, e o povo não desfazia eu vou falar as malas, não desfazia o acampamento. E o povo ficava esperando, querendo ser mais esperto que Deus. E ficava 2 dias, 3 dias. Quando o povo relaxava, Deus andava. O que Deus queria comunicar para eles? Entre outras coisas, dependência dele. Eles precisavam estar sensíveis à ordem de Deus. Da mesma forma, Deus quis que, com esse altar de incenso que levava a presença, que levava as orações até Deus, fosse de uma forma que Deus entendesse que precisava fazer. Lá em Malaquias, lá em Jeremias, eu falei aqui numa das minhas mensagens de domingo, que Deus disse para o povo, através do profeta: vocês trocaram a fonte pela cisterna. Por quê? Porque Deus prometia para eles uma fonte inesgotável, mas o povo de Deus, querendo ser mais esperto, construiu o quê? Cisternas, poços, que captavam a água para juntar água parada. Deus disse: eu sou a fonte. O que é que Jesus diz para aquela mulher que encosta do lado do poço? Essa água que você vai beber vai matar a tua sede hoje. Eu te ofereço uma água, e só eu posso te oferecer uma água que mata a tua sede para o resto da tua vida. Porque Deus deseja ser suficiente, e na oração Deus deseja ser suficiente para nós também. Deus não quer uma igreja que saia correndo. Irmãos, não é uma crítica, mas é uma crítica. Não é uma crítica, porque eu estou também dentro dessa crítica. Mas Deus não quer uma igreja que se apresse em oração, graças a Deus, porque Deus nos moveu e está movendo a igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo: Deus quer uma igreja que se mova pela oração, que viva por isso, seja ela na vida pessoal, seja ela na vida coletiva. Então nós precisamos viver esse modelo de vida, de oração. Amém? Vamos lá? Primeiro, então, devia ser o centro. O incensário ficaria no centro. O altar ficaria no centro. Segundo, ele deveria ser indispensável. Versículo 9. Deus diz para Moisés como que deveria ser esse momento de ofertar, esse momento de acender o incensário, como que deveria acontecer. Já estou mais da metade, viu? Não oferecereis sobre ele incenso, na minha Bíblia diz estranho, e nem holocausto, e nem oferta de manjares, e nem tampouco derramareis libação sobre ele. Deus está dando a orientação para Moisés como que deveria ser. Não poderia ser um incenso qualquer, não poderia ser algo qualquer, feito de qualquer forma. Tem um texto muito conhecido, que é aquela oferta do fogo estranho de Nadab e Abiú. Por que Deus
por que Deus não aceita aquele fogo estranho e por que Deus fulmina Nadab e Abiú? Porque eles ofereceram um fogo de qualquer jeito. Segundo os estudiosos, era tão sério o negócio que não era só a forma de preparar o fogo, mas a forma como se queimava o incenso. Era tudo legalmente organizado e legalmente transmitido por Deus para Moisés, da forma como deveria ser, e deveria ser daquele jeito. Deveria acontecer daquele jeito como Deus designou para Moisés. Não poderia ser um fogo de qualquer jeito e nem um incenso de qualquer jeito. O que Deus quer comunicar isso para nós? Que Deus não tem expectativa, que Deus não tem interesse numa oração que é feita com motivação errada. O que é, pastor, uma oração que é feita com motivação errada? Senhor, em nome de Jesus, eu preciso que o Senhor me abençoe, Senhor. Me abençoe naquela causa, Senhor. Ainda que eu vá... Um dia desse eu ouvi uma pessoa dizendo assim: mas eu preciso que Deus me abençoe, porque eu preciso do emprego, eu preciso de um emprego de qualquer jeito, nem que for para Deus tirar uma pessoa que está lá, porque Deus tira da mão do ímpio e põe na mão do justo. Falei, misericórdia. Ora comigo. Falei, Senhor, eu tenho duas opções: peco pouco, ou uma meia verdade e uma mentira inteira, não tem muita diferença. Falei, querido, você crê que Deus pode te abençoar? E é claro que eu creio. Por isso que eu estou dizendo, Deus vai me dar esse emprego. Falei, irmão, se Deus pode te dar um emprego, Ele não precisa prejudicar os outros. Eu tenho um costume, um princípio de orar lá na minha loja todo dia de manhã. Tem uma coisa que eu oro assim, apenas um exemplo meu, não estou mais, eu creio que é algo correto. Eu oro assim, Senhor, que as pessoas, todo comerciante pede isso. O que um comerciante pede para Deus na oração? Manda a pessoa para gastar. Não é assim? Senhor, não, aquela pessoa que está lá, Senhor, ela está passando, não venha gastar aqui não. Mas eu tenho um princípio assim, e eu oro assim, eu digo, Deus, manda as pessoas que vão entrar, que vão gastar, Senhor, mas que seja algo justo, que elas comprem, que seja um preço justo e que elas possam ser felizes com o produto que elas vão comprar, Senhor, e que não traga prejuízo para elas. Não é porque o mundo fala do consumo exacerbado, o mundo é consumista, que eu vou pedir para Deus, Senhor, me abençoe em nome de Jesus. Senhor, aquela mulher, quando ela vê aquela xícara, que ela já tem 200, como é que eu vou querer que Deus abençoe isso? Então eu penso, isso é meu, pessoal, do meu comércio, eu faço assim lá, porque eu tenho autonomia para isso lá, que o Senhor abençoe a pessoa que vai comprar, mas que seja algo que vá trazer benefício para ela também. Não é isso? É assim que eu penso. Então, Deus disse para Moisés como que deveria acontecer. Não era simplesmente Moisés, todo dia de manhã manda o Arão lá, liga o forno, liga o fogo, joga o incenso lá dentro e sai. Quando acabar de queimar, de tarde ele volta, vê se o fogo está aceso ainda, se não tiver, joga mais carvão e põe outro incenso. Irmãos, o negócio era tão sério que não poderia juntar cinzas lá no fogo que era consumido o incenso. Por quê? Porque o povo devia estar atento. Não era simplesmente acende o fogo e deixa ver no que dá. Tinha que ter ordem, tinha que ter decência. Amém? O incenso precisava então ser puro, santo e não estranho. Eu não vou entrar aqui em métodos de orações, porque eu já dei um exemplo aqui uma vez de uma pessoa que pediu: pastor, eu queria tanto que determinada pessoa ficasse comigo de vez. Então, aquela coisa, sempre faça uma pergunta. Nós ouvimos lá no MFI, esse tempo que nós somos, seja direto. Quando alguém fizer alguma pergunta para você, seja direto. Pergunta diretamente por que é a motivação. Eu queria tanto que ele ficasse comigo. Irmão, sério? Eu queria muito que ele ficasse comigo, mas ele não decide, ele nem larga da mulher dele oficial, nem fica comigo. Eu falei, meu Deus, como que é esse negócio? Entendeu? Você acha que Deus vai responder essa oração, irmãos? Nem ouvir. Graças a Deus que Ele não vai ouvir. Porque se eu ouvir, graças a Deus que nós estamos na graça. Então eu fico pensando, tem oração
que não que Deus não deveria responder, mas não deveria, graças a Deus, que Ele é longânimo e misericordioso, porque tem oração, né? Então, as orações que são intencionais, né? Senhor, eu estou aqui, vim fazer um apelo, Senhor, eu preciso do emprego, Senhor, é tudo que eu preciso, do emprego. Nós precisamos mais do que das bênçãos, da benesse dele, nós precisamos dele. Com emprego ou sem emprego, aquilo que o Rubens falou, o Senhor conhece um coração grato, e o altar de incenso vai falar sobre isso também, quer ver? Então, uma oração contaminada pela vaidade, Senhor, me abençoa, irmãos, eu tenho tentado me policiar para não falar algumas coisas, mas presta atenção, todo mundo vai ver a minha vitória, e todo mundo vai ter que babar na minha vitória. Isso não é motivação. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Não tem uma música que fala aí? Que todo mundo vai ter que reconhecer, e todo mundo vai ter que se curvar. Que negócio é esse, irmão? Entendeu? Então, é uma oração carregada de vaidade. Senhor, abençoa, Senhor, porque aqueles irmãos, quando olham para mim, Senhor, eles acham, essa irmã não sabe orar e nunca vai conquistar nada. Senhor, eu quero conquistar, para mostrar para todo mundo que o Senhor é Deus. Que, irmão? Você quer mostrar que você é o cara. Mostrar que Deus é Deus. Deus não precisa mostrar para ninguém que Ele é Deus, Ele é Deus. Não é, Ricardo? Eu quero, Senhor, andar. Senhor, por que eu estou pedindo que eu quero andar num carro zero? Imagina que eu ligo para carro zero. É que eu quero que as pessoas vejam que o Senhor é poderoso. Irmãos, nada contra isso, porque eu ando num carro novo, não é dos melhores, mas ando num carro novo também, mas não é por causa disso, é porque é por causa. Cada um paga, né, pelo seu trabalho, não é isso, mas nós vemos o modelo de igreja hoje incitando todo mundo a querer isso. Se você não tiver um carro novo, é porque você não tem fé, ou então porque você não sabe orar, ou porque você não ora com fé, mas de alguma coisa vai ter que acontecer, porque vai ter que justificar o fato de Deus não fazer. E Deus não vai fazer para fazer gracinha, para afagar ego de ninguém, irmãos. Pode ter certeza. Deus é justo e anda por justiça. Então, uma oração contaminada por vaidade, uma oração incorreta, uma oração com o coração endurecido, uma oração que não é de um coração quebrantado. Senhor, castigo meu marido para ele saber, Senhor, o que eu passo. Deus não vai ouvir, irmãos. Deus ouve sim, Senhor, transforma meu marido para eu ter a chance de viver bem com ele. Mas faz ele pagar o que ele faz comigo. Não vai fazer isso, irmãos. Pode até ser que ele pague, infortúnio da vida, mas Deus não vai fazer isso. Não nos confundamos. Amém? Graças a Deus. Né? Mas Deus é misericordioso. Isso não deve ser uma motivação. Não é bênção, não. Por favor, abre aí Mateus capítulo 15, verso 8. Jesus mesmo disse isso. Jesus disse, não adianta me honrar com os lábios se o coração está distante de mim. Alguém que abriu, por favor, pode ler? Jesus estava falando da religiosidade que havia no meio dos judeus. Não que eles não deveriam ter a religião, não que eles não deveriam praticar o judaísmo, mas Jesus está combatendo a falsa ideia de santidade que havia no meio deles. Jesus está dizendo, esse povo me honra com os lábios, Senhor, 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 mas seu coração está distante de mim. Ai, Senhor, Senhor, que o Senhor mova os céus e mova a terra, mas o meu coração está distante de Deus. Então, não é o modelo de oração que Deus orientou Moisés. Quarta e última. Olha só que interessante. Eu não disse que era o altar do incenso, era feito de acácia, tinha ouro, e aí então era o incensário lá era colocado, era de bronze, ou de prata, se eu não me engano, acho que é bronze, e aí então, o incenso que era colocado lá,
ele era composto por 4 elementos diferentes. Não era qualquer incenso. E tem mais. Dizem as tradições judaicas que, ainda que se soubesse os elementos que eram feitos aquele incenso, a pessoa não podia fazer aquele incenso e ir lá queimar na casa dela como queimava naturalmente. Aquele incenso era específico para ser queimado no tabernáculo, porque Deus não aceitaria. Segundo as tradições judaicas, Deus não aceitava. Tinha que ter a mistura correta. Entende isso, irmãos? Tinha que ter uma mistura correta. E não podia ser feito, eu quero queimar lá em casa o mesmo incenso que se queima lá no tabernáculo. Não. Então, talvez você vai se... versículo 34 e 35 de Êxodo 30. Disse mais o Senhor a Moisés. Deus agora está dando a ordem, está dando a indicação de como deveria ser um incenso sagrado. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque são as essências, tá? Eu vou falar sobre elas. Onde eu parei? Meu Deus, onde eu parei? Tá. Substâncias odoríferas, estoraque, ônica, gálbano, estes aromas com incenso puro, cada um de igual peso. O que é que Deus está dizendo? Quantidade exata. Versículo 35. E disto farás incenso, perfume, segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Vamos lá? Estoraque, o primeiro que Deus disse. Retirado era um arbusto. Olha só como que Deus... Eu estava vendo isso aqui hoje. Olha como que Deus é fantástico, irmãos. Toda a simbologia que envolvia o Antigo Testamento tinha todo um princípio, um propósito e um fim. Então, esse estoraque aí, ele era uma seiva que se retirava de uma árvore, mas ela não precisava fazer uma incisão na árvore, não havia corte. Essa seiva, ela fluía dessa árvore, ela fluía instantaneamente. Primeiro princípio que Deus quis nos ensinar, então: nossas orações devem ser espontâneas. Lembra que Jesus disse, quando ele fala lá em Mateus capítulo 5 ou 6, a oração com um modelo de oração, ele diz: não faça vãs repetições, as nossas orações devem ser espontâneas. Amém? Diga assim comigo: as minhas orações devem ser espontâneas. Não tem palavras. Quem nunca se fez essa pergunta? Senhor, qual é a palavra que eu uso na oração? Senhor, será que tem uma palavra que toca, que chega nos seus ouvidos? Não precisa levantar a mão, mas eu não fui o único que fiz essa pergunta, essa indagação. Senhor, que palavra? Como é que eu oro? O próprio Jesus não diz para os discípulos: vocês não sabem como orar. Não é isso? Então, aqui Deus está ensinando dessa oração através do incenso. Primeiro, o estoraque, uma planta, uma seiva que fluía de uma árvore espontaneamente. Primeiro princípio, a oração tem que ser espontânea. Segundo, esse onixa aí, ele era extraído, era um componente que era extraído de um molusco que dava no profundo do mar. Sabe por quê? Nossa oração deve vir da profundeza da nossa alma. Lembra da oração da Ana, que fez com que o sacerdote pensasse que ela estava embriagada? Porque aquilo não era uma oração, aquilo era um clamor, era um choro, era um pranto. Ela lançou a alma dela. Você já reparou, seja aqui na igreja, seja em algum lugar, uma pessoa chorando e você ouve alguém, ou você mesmo diz: ela está chorando com a alma,
Vocês já ouviram isso? Alguém já presenciou isso? Uma pessoa, quando ela perde um ente querido e ela está chorando ali, ela chora um choro que sai de dentro. Você percebe que é um choro que vem de dentro da alma dela. Seja de tristeza, seja de alegria. Quando uma pessoa recebe um livramento, um choro, ele sai um choro de alegria, mas ele sai de lá de dentro. Então Deus, orientando o povo, diz: o choro de vocês tem que sair do profundo da alma. O gálbano, um arbusto que dava no deserto. Como que ele poderia ser usado? As folhas dele deveriam ser quebradas e moídas. E aí, quando ela era quebrada e moída, extraía um perfume dela. Aí eu vou dizer o que o presbítero disse aqui no começo. O que é que Deus não rejeita? Quebrantado e contrito. Então, a onixa era um componente do incenso, dessa oração, que só era extraído o bom perfume dela quando ela era quebrada, moidinha. Quem já socou erva assim no pilão lá para fazer, ou para fazer paçoca? Mói, bate, bate, bate. Essa é uma oração que agrada ao Senhor. Isaías 57:15. Um lugar onde Deus habita, um coração quebrantado. Como é que tem que ser uma oração? Como é que é essa oração que ia subir para Deus? Uma oração quebrantada, uma oração contrita, que brota de um coração que está quebrantado. Então não pode ser aquela oração: Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Senhor, eu sei que o Senhor vai abençoar. Minhas crianças, às vezes a gente ora na hora da refeição, e às vezes eles estão com fome. Senhor, abençoa essa comida aqui, Senhor, que ninguém tem. Aí um dia desse a Michelle deu uma corrigida nele: como assim ninguém tem, rapaz? Quem é que não tem comida? Mas é aquele negócio de oração rápida. Aí nós já estamos ensinados isso. Davi, quando você vai orar, não precisa fazer esse relâmpago não, irmão. A comida não vai sair daqui. Então dá uma, pensa no que você está falando. Senhor, abençoa essa comida que ninguém tem. Mas ele não encerrou a frase. Então, aí de tanta Michelle insistir, aí eles ficam: Senhor, esse tempero, ninguém cozinha igual a minha mãe. Senhor, muito obrigado, porque minha mãe cozinha muito bem. Aí, entendeu? Você entendeu que é um coração quebrantado e contrito. Amém? E aí então Deus diz para Moisés que deveria ter 3 elementos. Aí no outro versículo nós lemos, diz que eles deveriam ser temperados com sal. Mas o que Jesus disse lá no capítulo, versículo 13? Nós somos o quê? O sal da terra. O sal que salga. Porque se não salgar, não serve para nada, certo? Então, o que Deus ensinou através do altar de incenso? 3 tipos de elementos. O quarto elemento, diz assim, o quarto elemento. Fala aí, o quarto elemento. Sou eu, o sal. Então, estoraque, onixa, gálbano e sal. O sal representa a nossa própria vida. Nossa vida é a parte fundamental, a parte mais importante na oração. Por isso que não é vã repetição. Por isso que não são palavras formadas. Por isso que não são palavras decoradas. Por isso que uma oração difere da outra. Por isso que não é uma reza. É algo que brota. E esse componente, é importante para a minha oração. Amém? Queria convidar você para ficar de pé, queridos. Irmãos, espero, em nome de Jesus, que a nossa expectativa, tanto pessoal como congregacional, seja que Deus nos desperte para essa vida abundante de oração. E que as nossas orações, elas sejam um incenso que suba sempre à presença de Deus como um aroma suave. E que o fogo do Espírito que habita em nós, jamais se apague no altar da nossa vida. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela tua bondade, generosidade, paciência, Senhor. Te agradecemos, Deus, pela tua imensa, Senhor, pelo teu imenso amor
o amor, Pai, o amor paciente que nos espera, Senhor, que tem misericórdia, Senhor, das nossas falhas, que tem misericórdia, Senhor, das nossas dificuldades, das nossas limitações, Deus. Um amor, Pai, que tem uma expectativa divina. A expectativa, Senhor, de que nós, em algum momento, Senhor, seja hoje, seja nesse outubro orando, seja em algum momento da nossa vida, nos despertemos, ó Pai, para compreender, Pai, que a nossa oração não é apenas um tempo, Senhor, onde nós precisamos tirar, porque para a vida de um crente precisa de oração, mas que essa oração, Senhor, seja uma comunicação, Pai. Porque o Senhor permitiu e estabeleceu o Teu Espírito Santo para fazer comunicação conosco, permitiu a Tua palavra, a Bíblia, Senhor, que se comunica conosco, e a resposta dessa comunicação, Senhor, é a nossa oração, Pai. Então, Senhor, que a nossa oração não seja, Senhor, um tempo da nossa ociosidade de vida, que não seja um tempo, Senhor, da nossa sobra, que não seja um tempo, Senhor, aonde nós encontremos uma brecha na nossa agenda diária, Senhor, mas em nome de Jesus, Pai, eu sei que, graças a Deus, somos uma igreja, Senhor, de oração, uma igreja que ora, mas, Senhor, que a oração, Senhor, da nossa vida, e eu digo isso, Senhor, a partir de mim mesmo, que ela seja o centro e nada mais, Senhor, seja importante nas nossas vidas, além, Senhor, acima, Pai, mas sempre aquém da vida de oração, ó Pai, que seja, Senhor, o nosso entendimento, o entendimento dos apóstolos, Deus, que entenderam, Senhor, e optaram por viver uma vida na prática da oração, Senhor, e na comunhão da palavra, Deus, que essa seja a nossa vida, Senhor, porque então nos tornaremos, Senhor, sim e verdadeiramente, uma igreja que não mais precise, Senhor, buscar em oração, mas que se regale, Senhor, e que tenha muito para agradecer, não apenas por feitos e presentes teus, ó Pai, mas pela íntima comunhão proporcionada pela oração, Pai, que assim seja na nossa vida, que assim seja, Senhor, no meio da nossa igreja, no meio da nossa comunidade, Pai, que nós vivemos essa verdade, essa prática, Senhor, e de que verdadeiramente a nossa oração suba como incenso, Pai, e que essa terra, Senhor, essa nação, essa cidade, Senhor, e as pessoas que entrarem por essas portas, sejam realmente, verdadeiramente transformadas de dia em dia, de glória em glória, Senhor, para exaltar o Teu nome, que é santo, que é poderoso, Pai. É assim que oramos, é assim, Senhor, que agradecemos, porque somos nós hoje o Teu tabernáculo na terra, Pai. Nós, a igreja, Senhor, somos, Senhor, a Tua marca, a Tua exposição, Senhor, para esse tempo, para esse povo, Pai. Que sejamos nós, então, Senhor, a igreja que tem a oração como princípio de vida, como modelo de vida, Senhor. É assim que oramos, graças nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, queridos. Quer falar alguma coisa, Rubens? Amém, queridos, que o Senhor abençoe vocês.